Oi, galera! E aí, tudo bem com vocês? Então, hoje é o nosso domingo letivo, certo? E esse dia veio na hora certa, pessoal, porque eu vou aproveitar aí para fazer uma revisão do capítulo 2, que eu percebi que bastante gente ficou em dúvida, ok? Então, essa aula vai ser bem importante aí para nós fazermos uma revisão do nosso capítulo 2, ok? Então, abram lá a apostila de vocês na página 15, ok? E acompanhem comigo. Então, lembra que nós falamos sobre os átomos? Então, a estrutura de um átomo é dessa forma. Olhem essa imagem. Vamos lembrar, então, da estrutura de um átomo, certo? A estrutura, então, nós temos, no centro dele, nós temos o núcleo, certo? O núcleo é formado do quê? O núcleo é formado por prótons de carga positiva e os nêutrons, como o próprio nome diz, neutro, neutra, carga neutra, ok? Então, o nosso núcleo é formado por prótons e nêutrons. Nós temos também ao redor do núcleo, nós temos a eletrosfera, isso mesmo, ok? E a eletrosfera, ela é constituída por elétrons de carga negativa. Então, lembrando que as cargas iguais, elas se repelem. Então, se eu tenho positivo com positivo, vai repelir. Se eu tenho negativo com negativo, vai repelir. As únicas cargas que se atraem são as cargas opostas. Isto é, eu preciso ter um positivo e um negativo, ok? Então, esta é a estrutura do nosso átomo, ok? Olha lá. Então, quando nós juntamos vários átomos, quando nós temos um conjunto de átomos, nós formamos um elemento químico. E como que eu sei qual tipo de elemento químico que é? Vamos citar o exemplo do hidrogênio. Lembrando que o hidrogênio, ele tem um número atômico de número 1. O que significa isso? Que no núcleo do meu átomo, ele possui apenas um próton, ok? Então, uma carga positiva, apenas um próton, tá? Então, todos os átomos que têm apenas um próton no seu núcleo é o elemento químico hidrogênio, ok? Então, a junção de vários átomos nós chamamos de moléculas, ok? E a junção de várias moléculas nós chamamos substâncias, tá? Então, a junção de vários átomos nós chamamos moléculas e a junção de várias moléculas nós temos as substâncias. Por exemplo, a junção de hidrogênio, de dois hidrogênios com um oxigênio, vai formar uma molécula de H2O, de água, certo? Então, vai formar uma molécula H2O. Várias moléculas de H2O juntas vão formar a substância água, ok? Olha lá. Então, as substâncias, vamos falar um pouquinho sobre as substâncias. Então, nós temos dois tipos de substâncias. As simples, ok? O que é uma substância simples? A substância simples, ela tem apenas um elemento químico, tá? Por exemplo, o nosso grafite, ok? Então, olha só. O meu lápis grafite, ele tem apenas o carbono nele, um elemento químico. Olha lá a cadeia, a ligação química dos átomos de carbono, ok? É apenas o carbono, um elemento químico. Já as substâncias compostas, elas possuem dois ou mais elementos químicos, tá? Por exemplo, o açúcar, ok? Então, olha só, o açúcar, a fórmula dele é C12, isto é, tem 12 carbonos, H22, 22 hidrogênios, O11.
11 oxigênios, tá? Então, se nós contarmos aqui, olha só, se nós contarmos as bolinhas cinzas, olha lá, porque tá circulando as bolinhas cinzas, tá? Então, se nós contarmos essas bolinhas, vai ter o número de 11. Então, são 11 carbonos, ok? Ligados a, desculpa, 12 carbonos, ok? Ligados a 22. Olha só, as branquinhas, 22 hidrogênios, ok? Que também estão ligados às bolinhas vermelhas, 11 oxigênios, ok? Então, nós temos 3 elementos químicos, o carbono, o hidrogênio e o oxigênio, tá? Então, essas são substâncias puras, ok? Nós temos as simples, com apenas um elemento químico, e as compostas com 2 ou mais elementos químicos, ok? Então, olha só, abram lá na página 23 e vamos responder essas questões, pessoal. Então, a questão número 7, ele pergunta assim, qual é a diferença entre as substâncias simples e compostas? Então, as substâncias simples, eu vou dar um tempinho, dá um pause aí e responde a pergunta, ok? Ó. Então, olha só, as substâncias simples são formadas por apenas um único tipo de átomo, um único tipo de elemento químico. As substâncias compostas são formadas por 2 ou mais tipos de átomos, isto é, 2 ou mais tipos de elementos químicos, ok? A nossa questão número 8, olha lá. Classifique as seguintes substâncias como simples ou compostas. O sal de cozinha, olha só. O sal de cozinha é chamado de cloreto de sódio, certo? Ele tem o Na, que é o sódio, e o Cl, que é o cloreto. Então, quantos elementos químicos eu tenho aqui? 2, muito bem. Então, essa substância é composta, ok? Na letra C, aqui uma lata, né, de alumínio, tá? Quantos elementos químicos eu tenho aqui? Somente o alumínio. Então essa substância é simples, ok? Um elemento químico, tá? A letra B lá, o ar puro, tá? O ar puro, ali está mostrando o O2, nós temos apenas um elemento químico. Então, essa substância também é simples, ok? O etanol anidro, que é o etanol sem água, ok? Etanol puro. Então, olha lá o que nós temos. Nós temos C2H6O. Então, nós temos 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, quantos elementos químicos eu tenho nessa fórmula aqui? Isso mesmo, eu tenho 3 elementos químicos. Então, é o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Então, é uma substância composta, ok? Olha lá a questão número 9, pessoal. Assinale a alternativa que apresenta em ordem crescente correta a estrutura da matéria. Vamos lembrar o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um espaço. Certo? Então, esse lápis, ele tem uma massa, certo? Ele tem uma massa. Se eu colocar ele na balança, eu vou ver lá quantas gramas ele tem, tá? E ele ocupa um espaço. Se eu encher o meu estojo e não tiver o espaço para o meu lápis, não vai fechar. Então, ele tem uma massa e ele ocupa um espaço no lugar, certo? Então, lembrando que eu falei que a junção de vários átomos forma as moléculas.
E a junção de várias moléculas formam substâncias, ok? Estruturas, tá? Então, eu tenho primeiro os átomos, depois a junção de vários átomos, as moléculas, e depois a junção de várias moléculas, nós temos as substâncias, tá? Então, qual letra lá que está correta da questão número 9? Isso mesmo, a letra D, ok? Então, são átomos, moléculas e substâncias, ok? Agora, olha só, prestem bastante atenção. Aqui eu tenho um papel, certo? Se eu cortar o papel, se eu rasgar o papel, ou se eu amassar o papel, o que eu vou ter do meu produto final? Papel. Isso mesmo, eu vou continuar tendo papel. Se eu rasgar, se eu amassar ou se eu cortar, eu vou continuar tendo papel, certo? Agora, olha lá. Uma taça, um copo, que é feito de vidro, certo? Se eu quebrar essa taça, jogar no chão esse vidro, o que eu vou ter de produto final? Vidro, certo? Eu vou continuar tendo vidro. Ele só vai mudar o formato, todo quebrado, mas vai continuar sendo vidro, certo? Olha lá, o gelo, certo? Se eu pegar o gelo, tirar do meu congelador e colocar em cima da minha pia e esquentar, né? Vai derreter. O que eu vou continuar tendo? Água, tá? Então, olha só, o gelo é água, certo? Mas água congelada, né? Por causa da ação da temperatura. Então, a água está congelada. Se ela derreter, ela vai virar outra substância? Não, ela vai continuar sendo água, mas no seu estado líquido, certo? Então, olha só, todos esses exemplos que eu citei, cortar o papel, amassar o papel, rasgar o papel, quebrar um vidro, mudar o estado físico da água de sólido para líquido, são fenômenos físicos, ok? Então, olha só, os fenômenos físicos, eles são reversíveis, prof, mas como é que eu vou reverter se eu rasguei o papel? Como é que eu vou reverter isso? Eu vou utilizar o papel rasgado para transformar ele em matéria-prima novamente e transformando ele em papel de novo, ok? Então, eu consigo pegar o papel usado, transformar ele em matéria-prima para poder formar um novo papel, tá? Então, é reversível, ok? Assim como também o vidro. E a água, se eu juntar essa água que derreteu e colocar de novo no congelador, ela vai novamente virar um gelo, tá? Então, tudo isso é fenômeno físico. Não mudou a cor, não mudou, não teve explosão nenhuma, né? Não teve chama nenhuma, certo? Então, ele continuou sendo a mesma substância, a mesma coisa, o papel, o vidro, a água, tá? Agora, olha só, se eu pegar esse papel e eu colocar fogo nele, o que vai acontecer? Vai virar cinza? Eu consigo pegar essa cinza e fazer virar papel novamente? Eu não consigo. Então, olha só, eu peguei o meu papel, eu coloquei fogo nele, ele virou outra coisa. Ele não é mais papel, tá? Como também a madeira. Se eu pegar uma madeira e eu colocar fogo nela, o que vai virar? Vai virar cinza, certo? Então, não é mais madeira, é outra coisa, é outra substância. Olha lá, o meu ovo cru. Se eu pegar o meu ovo cru, colocar em uma panela, ferver, certo? Cozinhar o meu ovo, o que vai acontecer? Eu vou conseguir reverter esse processo? Transformar ele em ovo cru novamente? Eu não vou conseguir. Mudou a textura, mudou o sabor, ok? Então, é outra coisa. Não é mais a mesma substância, tá? A mesma coisa do leite. Se eu pegar um leite
e transformar ele em um queijo, né? Fazer todo o processo lá de coalhar, de transformar ele em um queijo, eu posso transformar o meu queijo em leite de novo? Não consigo. Ele mudou a textura, mudou a cor, mudou o sabor, teve reações nele ali. Ele não é mais a mesma substância. Mais um exemplo. Se eu pegar alumínio, né? Se eu pegar uma lata, se eu pegar pregos e eu deixar ali no tempo, na chuva, no calor, né? Ou mesmo que eu deixe ele em cima de um balcão, o ar tem umidade, então vai entrar em contato com o ar, entrar em contato com a umidade, vai acontecer uma reação ali. Ele vai enferrujar, ele mudou a cor. Olha só. Então, ele não é mais a mesma coisa, certo? Isso eu chamo de fenômenos químicos. Quando acontece algo que eu não posso reverter, eu não posso transformar a cinza em papel novamente. Eu não posso transformar minha madeira, a cinza, em madeira novamente. Eu não posso transformar o leite, o queijo, em leite novamente. Quando acontece algum processo que não é reversível, é chamado fenômeno químico. Quando muda sabor, quando muda textura, quando muda cor, são fenômenos químicos, aconteceu uma reação química, ok? Por exemplo, a madeira. Se eu colocar fogo na madeira, o que vai acontecer? O oxigênio do ar, tá? Vai acontecer uma reação ali, né? Lembra que a prof falou ainda que da combustão ali, da queima da madeira, vai inclusive formar vapor, vai inclusive formar água, ok? Então mudou todo o elemento ali, tá? Então olha só, a estrutura da matéria é alterada. Então todo fenômeno químico altera a estrutura da matéria. Eu alterei o leite para queijo. Eu alterei a madeira e o papel para cinza, tá? Então, altera, tá? Prof, mas o ovo continuou sendo ovo, tá? Mas mudou o sabor, mudou a cor e mudou a textura, tá bom? Olha lá. Então, os fenômenos químicos, eles podem aparecer alguns fatores como, prof, mas como que eu identifico que é um fator químico? Teve liberação de algum gás? Por exemplo, a queima de uma madeira. Teve liberação de algum gás, de alguma fumaça? Sim. Mudou a cor? Mudou a cor do ovo? De transparente para branco. Alteração na textura, como amolecer ou endurecer. Se eu pegar macarrão cru, colocar na água quente, ferver, cozinhar o macarrão, ele vai amolecer. Então, é um fenômeno químico, tá? Teve uma explosão, fogos de artifício, é um fenômeno químico. Apareceu alguma luminosidade ou chama, também é um fenômeno químico. Então, através de alguns fatores ali, nós sabemos que é um fenômeno químico, ok? Galera, então, olha só, vamos responder mais algumas questões, então, tá? Na página 31, nós temos lá a questão de número 15, ok? Observe as duas situações apresentadas a seguir, tá? Então, olha só, vou dar mais um tempinho aí para vocês, dar um pause e vou dar mais um tempinho para vocês aí responderem as questões, pessoal. Coloquem a cachola para pensar aí, hein? Vamos lá. Então, olha só, qual dos dois casos representa um fenômeno físico e um químico? Justifique, tá? Então, olha só, o papel alterou a estrutura da matéria? Não é mais papel, é outra coisa? Não, o papel amassado continua sendo papel. Então, na situação número 1, o fenômeno é físico, não ocorreu mudança na estrutura da matéria. Já na segunda situação, o papel está sendo queimado. Vai virar o quê? Vai virar papel ou vai virar outra coisa? Vai virar cinza, certo?
Então, na situação número 2, é um fenômeno químico, pois a matéria, ela se modificou, produzindo cinzas, ok? Olha lá a nossa questão de número 16. Mencione o tipo de fenômeno representado em cada uma dessas imagens, tá? Então, eu cortar um papel, vai mudar o papel para outra substância? Não, ele vai continuar sendo papel. Então, é um fenômeno físico, ok? Olha lá a letra B. A queima, né, do palito de fósforo ali. Ele vai continuar sendo um palito de fósforo? Não, ele vai virar cinza também, né? Então, é um fenômeno químico, ok? Olha lá aqueles parafusos. Pessoal, o que que aconteceu? Mudou a cor. Então, peraí. Se mudou a cor, então a minha professora falou que é um fenômeno químico. Sim, a ferrugem, ok? Então, é um fenômeno químico, tá? Na letra D lá, nós temos macarrão. Então, se eu cozinhei o macarrão, amoleceu. Minha professora falou que quando endurece ou quando amolece, também é um fenômeno químico. Então, o cozimento de um macarrão também é um fenômeno químico, ok? Na letra E, o gelo, tá? Então, eu coloquei a água líquida no meu copinho e coloquei no congelador. O que que aconteceu? Mudou o estado físico de líquido para sólido, ou vice-versa. Mudou de sólido para líquido. Mudou a substância? Virou outra coisa a não ser água? Não. Então, é um fenômeno físico, ok? A minha xícara, minha caneca preferida quebrou, mas ali continua sendo vidro, continua sendo porcelana, tá? A estrutura mudou, é outra coisa, quebrou, virou outra coisa? Não. Ela, então, é um fenômeno físico, ok? Olha lá, número 17. Leia atentamente o texto e sublinhe as partes em que ocorrem erros conceituais. Em seguida, justifique os erros nos trechos que você destacou, tá? Então, olha só. Quando a matéria sofre uma transformação, dizemos que houve um fenômeno físico ou químico. O derretimento das geleiras é um fenômeno químico. Derreteu sólido para líquido, mudou a substância? É um fenômeno químico? Pois a água passa do estado sólido para o líquido. No processo digestório, a degradação dos alimentos por ácidos indica a ocorrência de um fenômeno químico. Envolve ácido, degradação do alimento. É químico mesmo. Porém, a ação de um medicamento no organismo é um processo físico, pois combate as doenças e é realizado pelo sistema imunitário. Mas lá, a ação do medicamento no organismo, físico, vai mudar ali para alguma coisa? Será que é físico mesmo? Então, olha só. Então, os meus dois conceitos que estão errados, ok? O derretimento das geleiras não é químico. Então, todas as mudanças de estado físico são fenômenos físicos, tá? Então, derreteu, sólido para líquido, físico. Líquido para vapor, físico. Eu coloquei minha água na chaleira e coloquei no fogo, evaporou, físico, tá? Mudou o estado. Não alterou a matéria, tá? Já ali, a ação de um medicamento, ele é um processo químico, tá? Os medicamentos são metabolizados pelo organismo por meio de processos químicos, ok? Sendo assim, também é um fenômeno químico, ok? Então, essas são as nossas questões. Então, pessoal, é isso a nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido aí. Prestem bastante atenção, porque é conteúdo de prova, ok? E eu aguardo vocês na nossa aula de ciências, tá? Um beijão e até daqui a pouco na nossa aula de ciências. Tchau!